Os apóstolos de Jerusalém viram que o evangelho da incircuncisão foi confiado a Paulo, como a Pedro foi confiado o da circuncisão. Irmãos, como é que eles tiveram confirmação de que realmente Paulo tinha um ministério para a incircuncisão? A confirmação, irmãos, de um ministério vem mediante milagres, prodígios e sinais, que o próprio Deus realiza por meio do seu apóstolo. Irmãos, isso eu já li em Atos capítulo 2, versículo 22, dá uma olhada. Eu já li várias vezes, mas faço questão de enfatizar. Como é que você confirma que realmente um apóstolo está fazendo a obra de Deus, né? Jesus era o enviado de Deus. Capítulo 2, versículo 22 de Atos: varões israelitas, atendei a estas palavras: Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus, mediante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou. Por que os sinais, milagres e prodígios confirmam o trabalho de um enviado de Deus? Porque é Deus quem realiza. O homem não consegue realizar com sinais, prodígios e milagres. É Deus mesmo que faz. Irmãos, e Deus faz por intermédio dele entre vós, como vós mesmos, né, sabeis. Versículo 43, em cada alma havia temor, muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Os apóstolos do início da vida da igreja em Jerusalém tinham, irmãos, a prova, a confirmação de que eles eram apóstolos verdadeiros, fazendo a obra de Deus. A palavra que um enviado prega, eu acho que já li, mas vamos voltar a ler 1 Coríntios 2, versículo 4 e 5, né? A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. Irmão, se uma palavra é de mero conhecimento, se uma palavra é mero sermão dos homens, meramente um conhecimento bíblico, um estudo teológico, irmãos, não há nenhuma demonstração do Espírito e de poder. Mas se uma palavra vem de Deus, essa palavra tem Espírito e poder. E essa palavra, quando você ouve, arde o seu coração. Os dois discípulos desciam para o caminho de Emaús, e Jesus apareceu sem que eles reconhecessem quem que era Jesus. E Jesus lhes explicava sobre Isaías, sobre as Escrituras, e eles não sabiam que era Jesus. Quando chegaram à aldeia, aí que eles perceberam que era Jesus, mas Jesus já havia desaparecido. E eles falaram: não é que enquanto ele falava conosco pelo caminho, ardiam os nossos corações. Irmãos, quando a palavra vem de Deus, sai com espírito, sai com poder, arde o seu coração. Ó Senhor Jesus. Então, quando Deus chama um apóstolo, Ele mesmo opera eficazmente nele. Portanto, irmãos, não é pela capacidade humana. No Novo Testamento, Deus usa o seu Espírito, né, para operar na sua obra. Ele usa o homem que Ele escolhe como um vaso, como um canal adequado, que permite o seu Espírito ter liberdade de realizar a sua vontade. Paulo descreve, irmãos, que um servo de Deus não confia em si mesmo. Confiar na carne, confiar em si mesmo, é a mesma coisa que voltar à prática da lei. Nós não temos problema com a lei de Moisés, mas nós temos um problema de confiar em si. Temos ou não temos? Se eu não nos salvar, nós vamos acabar confiando em nós mesmos.
confiando na nossa experiência passada, confiando no nosso currículo passado, confiando naquilo que a gente sabe que é melhor, nossas opiniões. Irmãos, isso tudo é o mesmo princípio de voltar à prática da lei. Por isso que em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 4 e 6, que eu sempre leio para vocês, eu posso ler de novo? Vamos lá, capítulo 3, 2 Coríntios, no final do capítulo, versículo 3, capítulo 3, versículo 4. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Irmãos, nós não somos capazes nem de pensar alguma coisa. Irmãos, não pensa que eu tenho 6 meses próximos tudo programado. Eu não tenho nada programado, porque o homem não tem a mínima condição de pensar alguma coisa, e muito menos de planejar a obra de Deus. A obra de Deus é Deus quem planeja, é Deus quem, nos projeta para nós fazermos a sua obra. Portanto, irmãos, eu vou seguir o quê? Vou seguir a revelação da palavra. A direção a tomar é a da palavra. Eu não sei o que o Senhor vai fazer daqui a pouco. Irmãos, temos que dar liberdade para o Espírito. Por isso, irmãos, eu não confio na minha capacidade, não confio na minha experiência, Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Essa nova aliança não é da letra, não é para voltar para a letra da lei de Moisés, mas essa nova aliança é a aliança do Espírito. Porque a letra mata, porque a letra condena, a letra exige e você não consegue praticar, então ela mata. Mas o Espírito dá vida. O Espírito, a lei não consegue dar vida, mas o Espírito dá vida. Irmão, que maravilha! E capítulo 4, Paulo fala assim no versículo 7: temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não do homem. Irmãos, Deus não precisa levantar homens poderosos, porque Lúcifer, quando foi criado, ele foi criado como selo da perfeição. Ele é muito mais capaz do que qualquer um de nós. Ele foi muito mais capaz do que qualquer um de nós. Ele foi muito mais bonito, muito mais perfeito do que qualquer um de nós, muito mais poderoso, mas ele caiu. Então Deus não criou o homem para ser mais poderoso ainda. Deus criou o homem com a capacidade de receber o poderoso. O poderoso não é o homem, o poderoso é Deus. Por isso, irmão, nós temos que reconhecer a nossa incapacidade e confiar não em nós, mas confiar no Deus que tem poder para fazer a sua obra. Senhor Jesus. Vamos lá, vamos continuar. Versículo 9 e 10. Quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, estenderam a mim, a Paulo e a Barnabé, a destra de comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei por fazer. Quer dizer, tanto Tiago, Cefas, que é Pedro, e João, eles reconheceram que Paulo e Barnabé, tinham o ministério para os gentios, e eles estenderam a destra da comunhão, reconheceram o apostolado de Paulo. Os irmãos entenderam? Reconheceram. E é muito interessante, irmãos, muito interessante, muito significativo, que Paulo, ele coloca Tiago em primeiro lugar. E esse Tiago não era o apóstolo Tiago, que fora morto por Herodes, mas esse Tiago era o irmão de Jesus.
Aqui mostra, irmãos, que Tiago, já em Atos 15, havia tomado a liderança. Já havia tomado a liderança. Nem apóstolo era, né? Então, quando os apóstolos eram mencionados, o nome de Pedro sempre aparecia em primeiro lugar. No entanto, Paulo coloca Tiago em primeiro lugar. Isso revela que ele se tornou o principal líder em Jerusalém. Isso é confirmado em Atos 15, 13 a 21. Não foi Pedro quem deu a palavra final na reunião com Paulo e Barnabé, e sim, Tiago deu a decisão final, a deliberação final. Quem deu a palavra conclusiva foi Tiago. Quer dizer, isso mostra que Tiago já havia tomado a liderança. Isso indica que Pedro estava perdendo espaço devido à pressão dos que eram da circuncisão e alguns da seita dos fariseus que haviam crido que eram a favor da prática da circuncisão e da observância da lei de Moisés na igreja. E Tiago foi preferido como o líder deles. Pela falta de firmeza de Pedro no assunto, ele perdeu a liderança em Jerusalém, a qual passou para Tiago. Irmãos, irmãos, pouca gente fala sobre isso. Aí vamos terminar com versículos de 11 a 14, vamos lá. Gálatas 2, 11 a 14. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Quando que Pedro foi até Antioquia, nós não sabemos, mas em algum momento Pedro foi para Antioquia. O que ele fez? Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com gentios, estavam ali comendo, tomando refeições com gentios, sem problema nenhum. Mas quando alguém falou para ele: está chegando os de Jerusalém da parte de Tiago, aí ele se assustou, Então aqui diz assim: antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se e por fim veio a apartar-se, temendo os da circuncisão. Irmão, isso mostra a falta de firmeza de Paulo. Irmão, na obra do Senhor nós temos que ser firmes no tocante à verdade do Evangelho. Temos que lutar por isso, certo? E aqui diz: e também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Na verdade, irmãos, Pedro mesmo afirmou naquela reunião de Atos 15, que os gentios, quando ouviram a palavra do Evangelho, eles creram em Deus, e Deus concedeu o Espírito Santo aos gentios, como concedeu aos judeus, quando concedeu aos judeus no dia de Pentecostes. E Deus não fez distinção alguma entre os judeus crentes e os gentios crentes, pois todos foram salvos pela graça do Senhor Jesus. Isso é Atos 15, 8 até 11. Todavia, em Antioquia, Pedro teve medo dos que eram da parte de Tiago e dissimulou. Isso mostra a sua fraqueza e falta de firmeza, razão pela qual perdeu a liderança em Jerusalém. Paulo teve de resistir-lhe face a face, porque se tornara repreensível. E também os demais, no versículo 14, quando porém vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho. Irmão, presta bem atenção para esse termo, a verdade do Evangelho. A verdade do Evangelho é algo, irmãos, que nós não podemos ceder nem 1 milímetro. A verdade do Evangelho pela qual devemos lutar, para que ela permanecesse em nós com a sua pureza.
né? Então, quando porém vi que não procediam corretamente, segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas na presença de todos: se, sendo tu judeu, vives como gentil. Irmãos, isso prova que Pedro era judeu, mas depois de ser cristão, ele vivia como gentil, certo? E não como judeu. Por que agora obriga os judeus, os gentios, a viverem como judeus? Sabe? Então, irmãos, infelizmente, a atitude de Pedro influenciou os demais. De certa forma, por falta de uma atitude mais determinada, mais segura, permitiu que a igreja em Jerusalém tivesse um rumo diferente. Isto é, tornou-se uma igreja praticante da lei. Pedro não procedeu corretamente segundo a verdade do Evangelho. E a consequência dessa falta de coragem fortaleceu os judaizantes, os quais causaram muitos danos à obra do Senhor. Infelizmente, Jerusalém tomou outro rumo da obra do Senhor, né? Diferente da obra do Senhor, e esse outro rumo, irmãos, tornou-se a fonte de uma obra opositora, que fez oposição tanto a Pedro também quanto a Paulo. E no fim, isso foi responsável para, no final do século, irmãos, o apreço pela palavra dos apóstolos havia chegado ao fim. E nós, a igreja, sofreu por causa disso 19 séculos da degradação. E graças a Deus, no século 21, a verdade do Evangelho ressurgiu entre nós. E nós agora, irmãos, com Jerusalém, com os muros reedificados, as portas assentadas, nós podemos fazer retornar novamente o governo de Deus pelo Espírito e pela palavra, né? A voltar a trazer a normalidade à igreja, toda a cidade de Jerusalém. Irmãos, graças ao Senhor, o Senhor finalmente encontra, né, um lugar adequado para Ele executar sua obra e poder, irmãos, nós estamos aqui fazendo a vontade do Senhor até que Ele venha. A palavra profética vai nos levar até que a estrela da alva nasça em nossos corações. Irmãos, para isso que eu luto, eu me afadigo, é para isso, para que todos nós, irmãos, que o Senhor tenha realmente governo aqui entre nós, Ele tem a liberdade de falar e o Espírito tem a liberdade de agir, e todos nós somos vasos, né, que cooperam com a ação do Espírito, com a obra de Deus para fazer a sua vontade. Amém. Jesus é o Senhor.